E uma pesquisa do Folha indica, olha que dado interessante, que a maioria dos brasileiros diz acreditar que a maior parte do país é racista. Ou seja, é uma pesquisa que você responde sobre o outro. Olha que sensacional! Alguns dias depois do xingamento de Janja a Elon Musk, o governo Lula firmou parcerias com a SpaceX, empresa chinesa que é concorrente da Starlink para operações do Brasil. E a China nem monitora ninguém, né? Não, a China nem monitora ninguém, nem é golpe de Estado, né? O ministro das Comunicações, Juscelino Filho, de quem? Hein? Visitou a China em outubro com o objetivo de buscar alternativas aos serviços prestados por Elon Musk. Segundo o Ministério, a SpaceX oferece internet de alta velocidade via satélites de órbita baixa, tecnologia semelhante à da Starlink. E ontem, 19 de novembro, dia em que se comemora o Dia da Bandeira no Brasil, a esplanada dos ministérios em Brasília foi decorada com bandeiras vermelhas para receber o presidente chinês Xi Jinping. Lula se reuniu com o líder chinês na manhã de hoje em encontro que visa estreitar relações bilaterais e coordenar assuntos multilaterais. Eu também quero falar aqui na sequência desses acontecimentos. Coloca aí, meu querido, a pauta 11, porque hoje é dia da consciência negra. Parabéns, Gesiane. E uma pesquisa do Folha indica, olha que dado interessante, que a maioria dos brasileiros diz acreditar que a maior parte do país é racista. Ou seja, é uma pesquisa que você responde sobre o outro. Olha que sensacional! Eu vou na sua casa. Corta pra mim, alemão, corta pra mim. Quem é? Abre a porta, Mariquinha. Eu não abro, não. Você vem do IBGE, vai falar muita bobeira, bem longe do meu colchão. Não, é o IBGE. Aí eu vou lá atender o IBGE. Aí pergunta assim, oi, tudo bem? Eu tenho umas perguntas a fazer aqui, são perguntas muito sérias sobre o perfil da população. O seu vizinho acha você uma pessoa rica? O seu vizinho acha você uma pessoa caloteira? O seu vizinho acha que você trai o seu esposo ou a sua esposa? O seu vizinho acha que você tem quantas televisões em casa? O seu vizinho acha que você faz muitas viagens internacionais no ano? Então tá bom. Aí ele vai e entrega o resultado com base no que o vizinho acha. Naquilo que o vizinho acha de você. Então a pesquisa é a seguinte, ó. A maioria dos brasileiros diz acreditar que a maior parte do país é racista. O Instituto questionou qual o tamanho da parcela da população que discrimina negros pela cor da sua pele. E, para 59%, a maioria é racista. Outros 5% dizem que todos são racistas. Já 30% consideram que uma menor parte da população é racista. E, para 4%, ninguém é racista. Ou seja, não era mais fácil perguntar, você é racista ou não? Tem uma pesquisa que é melhor que essa ainda, que é assim, ó. É o Márcio Postman! Não, é o Gabriel Postman que tá fazendo. Esse foi o Datafolha. O Datafolha? Desculpa, eu achei que era IBGE, é o Datafolha. Então agora tem credibilidade. Agora mudou tudo, me desculpem. Fala aí, Gesiane. Mas é o Datafolha. Deixa que ela ter lugar de fala. Lugar de fala. Gesiane. Tem uma melhor ainda. Lugar de fala aí, da melhor ainda. Eu quero saber. Que é assim, ó. Perguntaram para os brasileiros se eles achavam que o Brasil tinha racista. E a maioria esmagadora respondeu que sim. São racistas. Aí perguntaram assim, e aí deu um número esmagador, assim, mas um número esmagador mesmo, sei lá, 80%, 90%. E aí perguntaram assim, você é racista? E aí deu um número, sei lá, 2%. Assim, como é que o Brasil é mega Vamos racista? aplaudir! Não fecha. É racista? Você é racista? Não. Todo mundo respondeu.
Se Então, você... assim, a É conta que não nem corno. fechava. Oi, você acha quantos por cento do brasileiro é corno? Ah, eita coisa. Você é corno? Eu nunca. Mas aí bate, porque eu não vou saber. Mas aí não tem. Ricardo. Não, o que vale a pena também você pensar é o seguinte: a maioria da população brasileira é que cor? Preto e pardo. Certo? Somar pretos e pardos dá a maioria do povo brasileiro. Então é o próprio preto e pardo que é Até o preconceituoso. Flávio Dino é preto. Isso aí é todas as cores, ele é multicolor. Se analisar a história dele, ele é branco, Ele é pardo e negro. Agora, o Clezão mas ficou é na cadeia mestiço. porque era racismo do Moraes? É uma Pois pergunta que eu tenho. é uma loucura, mas vamos lá, vamos organizar aqui o pensamento. Organiza Primeiro, esta balabúrdia. eu primeiro falar da nossa primeira fútil, que é a Janja, que assim, é absurdo como ela não tem a menor noção, e é aquilo que eu disse ontem, não adianta querer instaurar uma lei, alguma coisa. Quando a pessoa ela vem sem noção, quando a pessoa ela está sem a elegância, sem a delicadeza, não tem lei neste país, neste planeta, que faça a pessoa magicamente ter esse bom senso, né? Esse senso. A Janja é pra você. É uma deusa, é uma louca ou é uma feiticeira? Ela é os três, né? Ela enfeitiçou o Lula, às vezes ela é meio louca e alguns a consideram deusa. Você acha que ela é uma menina veneno? Você acha que ela faz parte do plano golpista para envenenar o Lula, já que ela é uma espécie de menina veneno que vai todas as noites ao quarto do presidente entorpecer, Impressionante como ela realmente não tem assim, o menor senso, o menor bom senso. Não adianta fazer qualquer tipo de lei, enfim, de regras rígidas. O que a gente tem que fazer, de fato, é sempre falar quando é o ridículo, né? Quando a gente vê uma coisa ridícula, a gente tem que expor e sinalizar, olha, isso é muito ridículo, por isso constantemente falamos da Janja. E aí, de novo, o Brasil com essa história de querer atacar o que a Starlink faz aqui no nosso país. A Starlink, ela justamente promove dentro do nosso país a internet em áreas de difícil acesso. Então, é a iniciativa privada que está oferecendo esse tipo de serviço. Não é, por exemplo, aquela agência que resgataram de telecomunicações aqui no Brasil que está fazendo isso. Pelo contrário, essas agências que são criadas o tempo todo, elas atrapalham o processo da iniciativa privada. E aí, no dia da bandeira, você colocar uma bandeira vermelha, isso é de um desrespeito ao brasileiro. E olha que a bandeira atual, eu nem acho bonita, aquela coisa toda. Mas isso é de um desrespeito com a identidade nacional, isso é de um desrespeito com a bandeira brasileira, que aí realmente o que resta é responder pesquisa chamando todo mundo de racista, porque infelizmente o brasileiro é desde muito novo ensinado de que é oprimido, é aquela coisa toda da opressão. E aqui eu deixo muito claro algumas coisas, que o mundo não é cor-de-rosa, de fato o racismo existe, de fato injustiças existem, de fato existem pessoas privilegiadas, não porque são brancas, porque a cor da pele não confere algum tipo de privilégio às pessoas, mas são privilegiadas porque cada um parte, de fato, de um ponto diferente dentro da malha social, uns têm mais oportunidades, outros têm menos, mas colocar em cima da população negra do Brasil, resumir a história da população negra do Brasil ao racismo, é dar o troféu ao algoz. O negro brasileiro é muito mais do que isso, ele é muito mais do que o racismo, ele é muito mais do que esse vitimismo que a esquerda brasileira quer colocar em cima dele. Ele é muito mais que tudo isso. Você sabe que eu pensei esses dias em parar de dar aula na faculdade. Que eu vi uns alunos com o livro do Silvio Almeida. Nossa. Para que eu estou fazendo aqui? Para quê? Para É bom, Pavinatto. Posso fazer uma pergunta para a Gesiane? Gesiane, tem um dado que para mim sempre me angustia muito, mas eu creio que faz parte da discussão sobre a questão racial. São poucos os que se identificam como pretos. E eles separam preto de negro, porque o negro estaria certamente... Eu não entendo, você explica que eu não entendo. Tem um certo grupo de antropólogos que diz o seguinte: o preto é aquele que se caracteriza exclusivamente como sendo preto. O negro seria o preto e aquelas adjacências que viriam da mistura, da mestiçagem, das miscigenações. Ou seja, então, no caso, quando a gente observa, a população negra no Brasil que se apresenta vai bem além de 55%. Se você soma o preto com
o miscigenado, mas o miscigenado do negro com algo, seja branco, seja amarelo, seja o que for, que normalmente é chamado de pardo, que já é uma outra coisa muito estranha, é um outro termo que todo mundo usa que é pardo, porque assim ele diz assim, eu não sou preto, não sou branco, sou pardo. E à noite todo gato é pardo. Mas é exatamente isso. Mas qual é essa divisão? No caso, você incorpora o negro, como a maioria, o negro é além do preto. Qual que é preferível falar? Vamos lá. Não existe, primeiro, as pessoas sempre têm essa dúvida porque ela foi, a forma como os termos foram criados é de maneira proposital. O objetivo é criar essa confusão toda. O objetivo é esse. Esses termos, todos eles vêm do IBGE. O IBGE, ele chama todo mundo do grupo negro e ele chama essas pessoas de negras e aí inclui o preto e tal, o indígena, o quilombola, o pardo, todas essas pessoas, porque é uma forma conceitual de fazer determinadas manipulações a depender de qual objeto eu estou falando. Até para regimentar todos aqueles que não são brancos para se colocar contra o branco. Perfeito, eu crio somente uma identidade. Era onde eu queria chegar. Porque assim, a quantidade de preto, por exemplo, que é a pessoa retinta, aquela pessoa super escura, eu, por exemplo, não entro na categoria preto, eu entraria ali num pardo, uma coisa assim. Mas a quantidade de pretos no Brasil é uma quantidade muito pequena, uma população muito pequena. Então, assim, eles tratam o problema como se fosse uma população muito grande, sendo que, na verdade, o que é uma população muito grande é a miscigenação, são os pardos, e aí o negro também é essa junção, né, do branco. A minha mãe, por exemplo, é branca. Do branco com o negro que teve um filho, enfim, os quilombolas, essa coisa toda, a mistura racial toda. É semelhante ao mestiço, que o mestiço é a mistura de qualquer outra raça, mas exatamente ter um negro. Essa população, ela é muito maior e você consegue encontrar ela em várias camadas da sociedade. A gente não tem que só deixar na claro, base da pobreza, Geisiane, né? que este governo, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a Janja, que diz que ela é a conselheira de pé de ouvido dele, ele é um presidente racista. Porque, veja, por que ao invés de Silvio de Almeida, por que ao invés de Macaé Evaristo, que não tem nada a contribuir, por que ao invés do Lewandowski, que é branco, hétero, etc. e tal, no Ministério da Justiça, ele não colocou um dos maiores juristas brasileiros, grande jurista, invejável jurista, esse de notável saber, o professor Edivaldo Brito? Foi a pergunta que a Daniela fez quando nós sabatinamos os sabatinadores lá no Senado. Ela fez diretamente, como é que é o nome daquele que fica falando histericamente, aquele senador do Acre, o Randolph. O Randolph. Perguntou diretamente para o Randolph e a mídia que estava ali, TV, não sei o quê, se reuniram para chamar a representante lá que tomava conta da mídia, da comunicação lá no Senado, para não permitir que nós continuássemos ali. Porque nós estávamos fazendo perguntas constrangedoras. Não era pergunta constrangedora, ela simplesmente perguntou por qual razão o presidente Lula não indicou uma mulher negra ou indicou um negro, por qual razão indicou tal figura. E Ricardo Rosso, sobre toda essa miscelânea de notícias, como ficou a sua cabecinha? Eu fiquei, na verdade, aqui pensando, Pavinatto, eu tive algumas semanas em Brasília, eu vou a Brasília constantemente, e em Brasília corre muito de que a Janja virou uma pessoa que tenta afastar algumas pessoas do Planalto, pessoas tradicionais da esquerda, que tiveram lá desde o primeiro governo Lula e tal. Como o próprio José Dirceu, por exemplo, ou o ex-governador da Bahia. E aí eu fiquei refletindo agora com os últimos acontecimentos, com a tentativa ou a busca da primeira-dama de algum holofote, de algum protagonismo. Ela já deu entrevista dizendo que ela não tem gabinete, coitada dela, que em outros lugares outras pessoas têm, mas ela está sempre em todos os eventos oficiais. Parece que inclusive até a comitiva do Xi Jinping disse que nas reuniões bilaterais não gostaria de ter a presença da primeira-dama. Enfim, inclusive a fala dela agora no G20 xingando um empresário que foi o Elon Musk, né, que é um empresário global, que agora vai fazer parte do governo Trump, ou seja, vale analisar se isso não pode se tornar até um incidente diplomático. Mas o quão a primeira-dama, nessas condições de busca contínua pelo protagonismo, ela prejudica a República de fato. Porque a fala dela xingar o Elon Musk, e percebe-se que essa fala, o Elon Musk respondeu no Twitter dele, no X dele, ou seja, criou ali uma celeuma entre a primeira-dama do Brasil e um futuro ministro norte-americano, um empresário que tem negócios no Brasil, que é respeitado no mundo inteiro. Eu fico me perguntando até
quando a gente vai aguentar, enquanto nação mesmo, enquanto a Janja falando, será que tem algum mecanismo que é possível ser feito ou não? É a mulher do presidente, ela faz o que ela quer, do jeito que ela quer, da forma que ela quer, gasta o que ela quer, porque o Janja Palusa, o que foi? Foi um evento global que ela queria um protagonismo, buscou um protagonismo, não deu resultado nenhum, a não ser gastar 33 milhões de reais dos cofres públicos brasileiros. Então, eu fico me questionando aqui se, de fato, esse papel, a gente nunca viu isso na história, dá até saudade da dona Letícia, lá atrás, que foi a primeira esposa do Lula, que teve no primeiro mandato. Dá uma saudade, porque realmente, né? E que mandava os coxinhas enfiar as panelas no... Então, pra você ver a situação que nós estamos. Eu fico me perguntando o quão a Janja prejudica ou não, porque dentro da própria esquerda, a gente ouve pessoas falando que hoje não conseguem se aproximar do presidente, tem dificuldade. A gente já viu aí vazamento de mensagens dos filhos do Lula, xingando a primeira-dama, colocando palavras que não deveriam, ou deveriam, não sei, não faço parte desse núcleo familiar, graças a Deus. Enfim. Do núcleo duro, né? Do núcleo duro da família Lula. É. Mas eu fico me perguntando isso. Até onde a primeira-dama prejudica a democracia brasileira? Luiz Arthur Nogueira. Pavipi, quando eu me lembro da Janja, não sei por que me remete a gasto público, né? E nessa semana, o principal assunto da economia é o pacote de corte de gastos que o Haddad diz que vai anunciar até sexta-feira. E saiu uma notícia interessante que o banco americano, o Morgan Stanley, emitiu um comunicado para os clientes recomendando que eles vendam ações aqui no Brasil. O que significa? Que o banco disse que nós temos problemas políticos graves e que o governo Lula, não vai conseguir cumprir as metas fiscais. Não? Não. Como assim? Porque até Não, agora... isso é fake news. Você vai para o inquérito. Como não? São os americanos jogando contra o Brasil, esses Yankees, né? Imperialistas. E aí, qual foi a fascistas, conclusão? taxistas. Qual foi a conclusão do Morgan Stanley? Como a situação aqui no Brasil está indo de forma muito ruim do ponto de vista da política fiscal, o Banco Central começou a subir juros. E quando você sobe juros, a renda fixa, e é uma dica para todos os investidores que nos assistem, a renda fixa fica muito mais atraente que a Bolsa de Valores. E a conclusão do Banco Americano foi muito simples. No ano que vem, ele diz o seguinte, olha, a Bolsa pode até subir 10%, mas você vai ganhar 12%, 13% na renda fixa. Portanto, qual é o óbvio? Venda a Bolsa de Valores e compre título público, compre renda fixa, algum título privado. Então, Pavinatto, o Brasil paga hoje o preço pelo fato do governo Lula nunca ter se preocupado com gasto público. E por isso que eu fiz o gancho com a Janja, porque ela também não se preocupa com o gasto público. Mas gasto não é investimento? Lula falou que gasto não é gasto, é investimento. Seria investimento se fosse um gasto, por exemplo, para você construir uma rodovia, você estaria investindo em infraestrutura, mas não gasto com a máquina pública. Tem uma que é inchada, dúvida, né? Arthur. Se por exemplo, um aqueduto passa água, né? O gasoduto passa óleo, o viaduto passa o quê? Passa carro. Passa carro. Muito bem. Muito bem respondido. Aliás, só para retomar, né? Hoje eu peço desculpa a Geise, Ricardo, professor Suano e Arthur, por ter me estendido muito nas questões teóricas. Então, primeiro C, você curte, que é o preço deste programa. Quanto vale o ingresso para ver este palhaço neste picadeiro bonito? Vale uma curtida. Vale o seu like, o seu joinha, o seu gostei. Então, a sua obrigação é curtir. Se puder, comente, porque quem comenta ajuda no engajamento. Então, primeiro C é curtir, segundo C é comentar, o terceiro C, o que seria muito louvável, seria você compartilhar. Tem um link que é a setinha, uma setinha assim, meia bomba. Sabe aquela, a setinha da pipa do vovô que se esforça? Você vai lá, copia o link, cola no seu Orkut, no seu Facebook, no WhatsApp, no Telegram, manda sinal de fumaça, pombo correio, não é pombo correio do banheiro, é o pombo correio que leva as mensagens, você passa para todo mundo que você gosta, para quem você não gosta, você também passa. Então, ó, curtiu, comentou, compartilhou, e se puder, se quiser, se o seu bolso comportar, e se seu coração assim permitir, contribua com este programa que vai substituir
o Jornal Nacional. Olha que pretensão maravilhosa, hein? Se liga, ô Bonner, nós vamos derrubar o Jornal Nacional. Esta é a meta.